Ô, pessoal, resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que a gente realmente costuma sempre tentar achar papéis interessantes em boas situações, condições gráficas, tá? Tanto de médio, de curto e de longo prazo, para tentar sempre achar o maior ganho possível e se caso der errado, a gente perder pouco, né? Dando uma consistência de ganhos. Então, assim, geralmente, mostrar para vocês por que eu acabei entrando em alguns papéis durante os últimos 3 meses aí e mostrando em qual papel que a gente está apostando ainda, tá? Então, assim, aqui no dia que a Gafisa fez essa formação aqui, geralmente a gente espera o quê? Pelo gráfico, pelo nosso setup, ou né, ter uma queda aqui, fechando uma agulhada, que geralmente esse candle aqui é o candlezinho lá da nossa apostila, que é o candle 1, né? Que a gente usa no nosso setup. E aí depois veio um spinning topzinho aqui, e caso viesse uma agulhada de queda, a tendência seria continuar caindo. Mas como não veio e o papel segurou forte aqui, a gente optou por entrar aqui esperando uma nova porrada para cima aqui, né? Até a gente comentou que a gente aguardava aí mais uma porrada de uns 10% aqui, do jeito que veio esse daqui de 10% também, né? E acabou demorando um pouco, né? A gente optou por entrar nesse candle aqui. Demorou um pouco, mas veio a porrada para cima. No que veio a porrada para cima, muita gente pergunta se ainda vale a entrada. Eu falei, não, agora não. Então, nesse ponto, a gente fechou a parcial, metade aqui, e outra metade aqui a gente fechou por aqui, tá? Acabou optando por sair porque tinha uma resistência no semanal, esse aqui é o gráfico semanal da Gafisa, né? Nessa faixa que a gente acabou optando por sair. Mas é um papel que ainda está bastante interessante, né? Ele deu a porrada, voltou para a MM8, a gente até estopou aqui, a gente arriscou uma entradinha aqui, mas a gente acabou estopando com 1,5%, se não me engano, né? De stop, ou seja, estava bem pertinho aqui, mas a gente optou por realmente tentar de novo aqui, mas acabou estopando. Mas repare que o papel foi andou de lado um pouquinho e tende a continuar subindo aqui. Quando vai dar entrada, a gente tenta achar uma nova oportunidade, mais segura, né? Mas por enquanto está congestionado. Outro papel também que a gente acabou optando pegar ele era uma faca caindo, né? Que a gente fala, né? Estratégia da faca caindo. Mas por quê? Ó, tá vendo? A gente tava aqui, ó, já tinha perdido várias médias aqui, mas a ideia aqui que é? Eu olhando o gráfico mensal, né? A gente viu o gráfico mensal, tá vendo? Ó? A gente acabou entrando bem aqui, ó. Por quê? A gente acabou apostando na média de 200 mensal. E aí realmente o papel continua subindo bem. A gente acabou optando por fazer parcial aqui e fechar o trade aqui, né? Nesse momento aqui que surgiu esse candle que a gente optou por fechar. Eu acabei optando por fechar. Mas pode ser que continue subindo ainda, né? Mas aí o que acontece? A gente acabou pegando um bom filé aqui, né? Um trade bastante interessante. E, e acabou dando uma travada aqui, ó. Entendeu? Então, geralmente eu entro e aí o que acontece? Fica andando de lado, e aí na hora que começa a subir, aí que o pessoal vai querer entrar. Fala, aí já é tarde demais, né? Aí fica arriscado. Outro papel também é a Goal. Goal a gente entrou aqui, nesse ponto. Na hora que ele deu a porrada para cima, que bateu na 200, voltou. No que voltou, fechou o gap e a gente apostou na entrada aqui. Apostou na entrada aqui, deu certo. Já no dia seguinte já deu um bom gain aqui, já de quase mais de 4% já, e continuou subindo. Só que aqui chegou numa fase que a Goal ela estava numa indefinição. Por quê? Porque o gráfico semanal apontava que ela podia corrigir e o gráfico mensal apontava que ela podia formar uma agulhada de alta mensal. Então, quando acontece esse tipo de situação, de dúvida, eu fecho o trade. Foi o que eu fiz aqui. E aguardo para ver se surge uma nova oportunidade. E aí ficam andando de lado. Eu tinha realmente uma certa preocupação, principalmente nesse candle aqui. Eu falei, ó, pode ser que realmente o gráfico semanal ganhe força, né? O Ibovespa também estava numa faixa de preço aí de um 102 que dava um pouquinho de medo. Eu tinha uma projeção no Ibovespa de 102, ou seja, 102 era uma resistência a ser vencida, né? Então, eu acabei optando por sair. Só que aconteceu, chegou nesse último candle do mês aqui, ó, ele veio uma alta interessante aqui, ó, subiu quase 2%. E aí que a gente for ver no gráfico mensal da Goal, veja que candlezinho mais bonito que teve aqui, né? Então, eu acredito bastante nesse candle. Tanto que eu falei no fechamento do mês, ó, fechou a agulhada, Goal tende a ser um papel bom, né? E realmente a tendência de igual para mim, pelo fato de ter feito essa formação aqui, eu entendo que ela possa vir até aqui na 200 do mensal, que está na faixa de uns R$ 10. Entendeu? Então, entre 10 e 11, que eu não duvido que igual venha, né, em alguns meses, lógico, né, como esse é um candle mensal,
tenderia a vir alguns candles, alguns meses, ou seja, seria um trade de longo prazo, né? Mas eu acredito bastante em Goal rompendo essa região toda aqui, né? Mas aí o que acontece? Na hora que começar a voar o papel aqui, aí vão querer entrar. Então, assim, o papel Goal, na minha opinião, ainda está bastante interessante, está num ponto bom, tem um stop loss perto, então segue o trade. Abriu um gapzinho aqui, ó, de repente, se caso durante a semana agora voltar a cair um pouquinho, dá a entrada de novo, né? Deixa o stop loss aqui embaixo e aí dá para seguir o trade, né? Outro gráfico também bastante interessante que a gente acabou pegando foi o Uzi Minas, né? Uzi Minas a gente entrou e não saiu ainda, a gente está dentro do trade ainda. Mas por quê? Por causa da formação também, ó, tá vendo? Esse daqui seria um candle que a gente chama de candle 3, né, da nossa apostila, lá nosso setup, que seria a volta para as médias de 20 períodos, com as 3 médias aqui. Saiu um spinning top também no gráfico mensal, e a expectativa seria uma agulhada aqui, que acabou não vindo, mas a gente acabou resolvendo apostar e seguindo o trade ainda. Então, assim, na hora que a gente viu que formou uma preparação aqui, ó, um candle de preparação altista, veio aqui um spinning top, virou o mês, eu resolvi entrar, né, nessa faixa de preço. Eu acabei entrando nessa faixa de preço, já reagiu bem. E pelo gráfico mensal, eu ainda resolvi apostar que o trade vai embora ainda. Aí muitas pessoas vindo aqui em cima, por exemplo, perguntar, vale entrar em Uzi Minas ainda? Falei, cara, é complicado de falar, porque tem gap aqui, pode ser que volte. Numa dessa, por exemplo, sei lá, ele tá aqui, de repente ele voltar aqui para fechar um gap, fazer um pullback na média de 200 aqui, ó, a gente tá falando em 6%. Entendeu? 7%. Então é complicado, é arriscado. Então por isso que eu falo, o mais importante é saber a hora de entrar, né? Ter paciência. Ter paciência. Às vezes ele vai bem, às vezes ele dá uma travada, mas realmente ele continua subindo, né? Então, pelo gráfico mensal, né, de Uzi Minas, acredito eu que possa ganhar uma tendência e continuar subindo aqui. Outro papel bastante interessante também que a gente entrou, né, que é a Banrisul, mas a gente acabou entrando não por agulhada, a gente acabou entrando por respeito a 200, né? Então, nesse dia aqui, a gente falou, pessoal, eu tô entrando na Banrisul, né? Porque até a gente deixou preparado, né? Alguns dias antes, falou, ó, tá caindo, batendo na 200 vale um risco. Repare que aqui caiu mais de 6, 7%, e muita gente fala, não, o papel tá caindo, não vou entrar não. Mas se tem uma média próxima, eu arrisco. Eu sempre arrisco. E numa dessas, por exemplo, fechou aqui, por exemplo, eu já compro aqui e já boto um stop loss aqui embaixo, aqui, ó. Ou, se quiser, até aqui embaixo, aqui, ó. Que ainda, mesmo assim, ainda estava perto. Então arrisca. A pessoa perguntar qual que é o gain. Cara, o gain geralmente eu passo um pouquinho depois. Porque, assim, eu espero fazer algum movimento de pivô e ver onde vai parar. E aí eu jogo uma projeção. Então, sim, eu tô sempre tentando achar projeções, entradas de papéis de médio e longo prazo, né? Para ter um gain maior. Se estopar, perde 2, 3%, mas se o papel for bem, ganha 30, 40, 50%, tá? Então, aqui, por exemplo, por que eu resolvi também apostar na Banrisul? Tá vendo? Ela teve uma agulhada de alta aqui, ela subiu, voltou para a média de 8 e tende a fazer esse movimento aqui, ó, né? Então, assim, esse é um que a gente deu certo, né? A gente entrou aqui embaixo e segue o fluxo aqui. Só que nem sempre dá certo, né? Aí, por exemplo, aqui é o gráfico mensal, né? Tá vendo? Teve uma agulhada, né? No gráfico mensal de Banrisul, subiu bem, voltou para a média de 8 e deu entrada de novo. Foi o que a gente tentou pegar em Gol, só que a gente foi estopado em Gol. Olha o gráfico mensal de Gol 4 também, a mesma coisa, tá vendo? Ele teve uma agulhada, rompeu aqui umas resistências importantes, voltou para a média de 8, que é a verde, né? Juntamente com a laranja também, né? Que é a WMA 400, que a gente usa no nosso setup. E aqui, bem aqui, ele deu uma quedinha no começo do mês de maio, e aí começou a subir. Não começou a subir, a gente entrou. Só que no final, no meio do mês, ela veio e fez isso daqui ainda, entendeu? Mas acabou sendo estopada aqui, ó, cara. Aqui foi complicado, mas repare como é um bom setup nosso, tá vendo? Ele voltou pra média de 8 e olha o que aconteceu. Infelizmente, acabou estopando a gente aqui embaixo, aqui, ó. Mas é que não falei. Estopou, perdeu pouco, né? Então a gente entrou, acho que foi nessa faixa de preço mais ou menos aqui de 23. Ele caiu, começou a reagir, e aí a gente acabou deixando o stop loss nessa faixinha de preço aqui e acabou estopando a gente. Mas repare como ele foi bem nessa formação aqui. Então, repare, ó, similaridade com o Banrisul. Olha, Banrisul, tá vendo? Ele veio, só não tem a WMA 400 aqui.
Mas repare como ela veio, bateu na de 8 e está reagindo. Não duvido nada que Banrisul também de repente comece a acelerar o movimento, igual a Gol fez, né? Repare que tá vendo 2, 3 meses de alta seguido. Mas por que está acontecendo isso? Não está esticado o Gol 4. Lógico, chegou numa faixa de R$ 40 agora, eu comentei no grupo lá, R$ 40 é um valor perigoso para Gol, então não é para entrar agora, né? E mesmo porque também, tá vendo, já começou a sentir um... Geralmente eu acabo saindo no papel quando ele solta uns 2, 3 candles que chamem a atenção. Tá vendo como esses candles aqui, ó? É tudo candle de 9, 10% em Gol, entendeu? Chegou aqui, por exemplo, ontem, na sexta-feira, olha, acabou formando já uma sombra superior aqui, ó. Então, eu tenho um pouquinho de medo, de receio agora, de entrar em Gol 4, né? Ou seja, recomendo até quem esteja no papel até sair, tá? Outro papel que a gente deu sorte também durante essa semana, né? No domingo a gente passou a informação, falou, ó, pessoal, essa faixa de preço, e pior que deu bem certinho, né? A faixa de preço aqui de entre 1,50 e 1,45, se não me engano, tinha passado. Ele acabou fazendo realmente essa entradinha aqui, a gente deu sorte, né? Deu sorte no dia seguinte, porque geralmente a gente entra, acaba andando um pouquinho ainda de lado, subindo devagar, mas essa aqui já deu uma porrada para cima direto já. Então, a Gabor aqui a gente continua no papel, né? Apostando no papel. Outro papel também que a gente entrou e foi rápido, teve sorte, também foi par de 3, né? Par de 3 a gente comentou no final de semana, falou, ó, pessoal, isso aqui, essa formação tende a subir aqui, porque ela vem aqui, sobe, sente, na hora que volta para 8 é a oportunidade para a gente tentar entrar. A gente estava esperando uma agulhada aqui, né? Porque se viesse aqui, ó, abrisse aqui pro lado de baixo aqui, ficaria um pouquinho mais confortável. Eu esperei nesse dia aqui para ver se vinha uma agulhada, acabou não vindo. Aí, como eu vi que já começou a subir aqui, a gente apostou no papel. Aí no dia seguinte, já ontem, né? Acabou dando uma porrada aí, a gente pegou 8% num dia só aí. E eu acabei já optando por fazer uma parcial aqui, justamente por causa dessa média, né? Que tende a ser uma resistência. Pode ser que ela corrija um pouquinho aqui durante a semana agora e dê uma outra oportunidade para entrar, né? Então, essa foi um papel de sorte, mas, por exemplo, a gente entrou em Lame 4 também. Porque bateu numa média, voltou, fez o nosso gatilho aqui. A gente até, quando eu entrei, arrisquei, foi justamente após ter visto essa formação aqui, né? Que seria uma queda fazendo um candle 3 lá da nossa apostila, fez um spin topzinho e aí confirmou uma agulhadinha. E repare que é um papel que tá meio que andando de lado, entendeu? Ele tá andando de lado e tá sentindo aqui. Aqui ele formou uma nova agulhadinha aqui, começou a já colocar para fora aqui da WMA 400. Acredito eu que essa semana ele tende a vir aqui na 200, fazer já, né, confirmar o pivô e sentir um pouquinho aqui, mas tende a continuar subindo, né? Então, é um papel que dá para entrar ainda, né? Por isso que o objetivo desse vídeo é justamente mostrar que tem que entrar próximo das médias. Se a gente jogar aqui, ó, tem um stop loss aqui embaixo, já está um pouquinho longe. Eu considero 6% já um pouquinho longe, então daria para dar uma entrada aqui, por exemplo. Coloca um stop loss aqui, pelo fato de estar um pouquinho longe, já vai com uma mão um pouquinho menor. E outro papel que a gente entrou também que tá com um gráfico interessante, seria ELET 3, né? A gente até tentou fazer uma proteção com o ELET 6, a partir do momento que a gente sentiu um pouco de medo do Ibovespa a 102, né? Eu acabei optando por fazer uma venda de proteção de ELET 6, mas acabei estopando, né? Na hora que veio essa alta aqui, mas acabou virando as médias e mudou a tendência. Para mim, a tendência de ELET 3, após essa agulhada aqui, continuar subindo. E ELET, quando resolve subir, aí daqui a pouco todo mundo vai querer saber por que é estatização, é notícia, aquilo. Não, se veio uma formação dessa e tá andando no meu sentido, eu deixo rodar, deixo ir. Provavelmente vai romper esse patamar aqui e os próximos patamares também. É um papel que acredito eu que seja forte. E aí que volta a pergunta do início do vídeo e o foco principal desse vídeo, né? Dá para entrar ainda? Eu acredito que sim. ELET 3 dá para entrar ainda. Repare que tem um gapzinho aqui, caso feche, né? Então essa faixa de preços aqui, ó, entre o fechamento do gap, 35,20 e essa faixa que já tá o papel aqui entre 36 e 30 mais ou menos, dá para entrar e deixa um stop loss aqui. Então é um papel que tende a andar bem, né? E ainda tá num ponto de entrada bom. E aí volta a pergunta, né? Ainda dá entrada? Dá entrada ainda.